também aqueles que à distância nos veem e que nesse instante, ó Deus, pela fé, se unem a nós para suplicar e clamar o teu favor. Ó Deus, contempla-os, ó Deus, com as tuas bênçãos, e desde já nós nos comprometemos em dar ao Senhor toda honra, todo louvor e toda glória, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Os irmãos podem assentar. Queridos, os irmãos podem assentar. Eu gostaria que vocês acho que deve ter visto no seu boletim, nós temos duas frentes, basicamente, até que Deus nos dê as condições de ter mais. Nós temos duas frentes missionárias. Uma delas é um projeto, um trabalho chamado PROPAC, né, que visa a restauração de crianças abandonadas, crianças abusadas, crianças sem lar, sem teto, muitas vezes, sem família. Há 14 anos atrás, queridos, Deus moveu nosso coração por isso, e nós iniciamos, o primeiro trabalho foi no Vale do Jequitinhonha, e graças a Deus hoje nós temos, desde aquela ocasião, 200 crianças e suas famílias sendo assistidas. Depois deste projeto, nós iniciamos o trabalho de recuperação de crianças em Águas Formosas. E hoje, louvado seja Deus, já estão construindo uma sede para poder abrigar as crianças, né, André? Mas nós temos também uma outra frente de trabalho, que é em alguns países aqui da América Latina, não é? Da Central América. E louvado seja Deus, porque muitos irmãos têm colocado o seu coração a serviço. Eu costumo dizer, queridos, que muitos irmãos têm deixado de olhar para os seus próprios umbigos para olhar um pouco para frente. Há alguns textos na Bíblia que Jesus fala assim: erguei os olhos. Por que Jesus fala assim, queridos? Para que você não olhe só para você. Seu mundinho é muito pequeno. Quando você só olha para você, quando você só se enxerga sua casa, não tem coisa mais triste do que isso aos olhos de Deus. Gente que é abençoada por Deus, mas que só enxerga a si mesmo, só vive em torno do seu mundinho. E eu peço a Deus que dê essa igreja essa percepção de algo além do que está aqui. O André é o nosso líder do departamento de missões. E Deus, graças a Deus, Deus o tem usado para conduzir esse trabalho. E se mais pessoas quiserem se unir a ele, está aberto. André, por favor. Boa tarde, irmãos, tudo bem? Dando um update sobre as missões, foi enviado a nossa ajuda para o PROPAC, lá no Brasil. Lembra que a gente estava coletando dinheiro para ajudar a auxiliar na construção. O dinheiro já chegou lá, chegou em bom tempo, e está auxiliando na construção, e eu já estou para enviar uma outra remessa para eles, com mais contribuição dos irmãos. E também estou aqui para anunciar um novo caso do mês, o caso do mês de julho. Mês passado a gente tentou fazer algo diferente, mas não deu muito certo. Então esse mês a gente volta ao procedimento normal. Tem um caso no começo do mês que vai ser apresentado, a gente coleta os fundos e no final eu trago para vocês a resolução do caso com fotos e tudo o desenvolvimento de como foi, como a ajuda chegou até eles. O caso desse mês é o caso da Dona Maria, em El Salvador, na Giving Smiles. Chegou ao nosso conhecimento o caso da Dona Maria, que é uma senhora que tem 6 filhos. O marido dela morreu não faz muito tempo de câncer de próstata, e eles vivem em extrema pobreza e tem muitas necessidades, tanto de moradia. Eles vivem em um barraco. Você pode colocar as fotos aqui para mim, por favor? Eles vivem num barraco. Não sei se vocês lembram do caso da Dona Amália, aquele barraquinho de chapas de metal. É a mesma situação. Vai na primeira foto, por favor.
E o que a gente vai coletar para eles vai ser o dinheiro que vai ser suficiente para comprar camas, para comprar roupas, supplies, né, como é que chama? Mantimentos. E também eu estou querendo passar, que eles falaram, é $400 que a gente precisa para poder mandar a ajuda que eles pediram, que estão necessitados. Eu coloquei não $400, eu coloquei 500, para a gente alcançar $100 a mais do que eles pediram, pelo menos. Porque eu quero que o pessoal que vai entregar as coisas para eles também levem, quem sabe, algumas chapas de metal extra para cobrir a parte da moradia deles que estão em deficiência. Aí você pode ver, a Dona Maria, os 6 filhos e a casinha onde eles moram em El Salvador. É um caso muito triste, na realidade, quando você vê uma situação dessa, realmente mexe no coração para a gente se unir e fazer alguma coisa por essa família, né? Pessoas que, quem sabe, não têm perspectiva de futuro, quem sabe que após a morte do pai estão sem rumo, e nós da Giving Smiles vamos fazer o possível para enviar que seja um alívio para eles nesse momento, tanto na parte física como na material, como na parte espiritual, porque eles também vão estar alcançando eles de outra maneira. Então eu peço para os irmãos a colocar isso no seu coração esse mês de a gente se unir. A grande novidade disso, que os $200 que foi arrecadado do mês passado, eu já apliquei para eles. Então a gente já está 40% do dinheiro levantado. Falta somente $300. Eu acho que entre todos nós aqui não seria um problema. O que são? Lembra quem estava aqui no dia que o pastor cubano estava pregando? Uhum. E ele falava, não, porque eu ganho $20 por mês, não é? 15 a $20 por mês. E aí quando teve uma catástrofe em algum lugar, eles falaram, nós enviamos ajuda de $300. Não, para pensar. Como uma coisa dessa? Como enviaram, eles ganham 15, $20, enviaram 300? Nós temos uma condição de poder suprir essa missão. Eu creio. E eu conto, como eu falei, às vezes a gente pensa que a instituição de missões é uma coisa assim, que eles arrumam um fundo. Se eu não participar, não tem problema, eles vão conseguir do mesmo jeito. Não tem intermediário, gente. Eu, a Esther, o pessoal, o grupo, os amigos nossos que estão em El Salvador e vocês. Não tem uma instituição, não tem uma conta bancária que a gente entra, não tem intermediário, é diretamente. O que sai daqui, eu administro, eu com a Esther, mandamos para lá e 100% do dinheiro, que seja 98% do dinheiro, que a gente dá uns 2% para o pessoal pagar gasolina para levar as coisas lá, vai para lá. Não existe nenhuma instituição de missões que tenha um aproveitamento tão grande das colaborações. Então eu encorajo vocês, quem sabe colocar um propósito, não sei, essa semana, não vou no cinema uma vez, não nesse mês, vou pegar os $20 e vou doar para ele. Faz um pequeno sacrifício, porque quem sabe uma comodidade nossa que a gente abre a mão, que não vai fazer falta nenhuma para a gente, pode chegar um auxílio muito grande para eles, que a proporção é muito diferente. Então vamos nos unir esse mês, eu convido os irmãos, quem tiver alguma ideia para levantar mais fundos, pode me procurar, se alguém quiser se disponibilizar para fazer alguma coisa extra, me procura, porque a gente precisa, eu particularmente quero terminar esse caso o mais rápido possível. Não quero nem que chegue até o fim do mês, para falar a verdade para vocês. Então vamos nos unir nessa causa, e mais uma vez, como 2 outros casos anteriores, foi um sucesso, a ajuda foi entregue como prometido. Eu espero poder enviar ajuda para esses também, em nome de Jesus, com a ajuda de todos. Amém? Ok, pastor. Queridos, eu vejo nisso a oportunidade que Deus nos dá de poder... Não somos nós, eu queria que você colocasse na sua cabeça. Quando você investe um projeto desse, não é você que está abençoando alguém, não. É você que está sendo abençoado, porque fazer isso, irmãos, não tem ninguém que é mais abençoado do que você.
não é? Já pensou se fosse você a pessoa que estivesse precisando desse socorro, dessa ajuda? Então, pensa nisso. Deus, como eu estou sendo abençoado com o privilégio de poder contribuir. Amém. Os irmãos ali entraram agora com uma criancinha. Não sei se é filho, se é neto, o que que é. Já imaginou se tivesse eles passando essa situação? 6 filhos dormindo num barraco daquele? Num calor terrível? Manga. Então pensa nisso, querido. Eu sou um privilegiado. Deus está me dando privilégio. Eu gosto muito do Salmo 67. Depois você lê na sua casa. Ele fala, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Aí depois ele vai falar, por que ele quer ser abençoado? Para que eu possa abençoar. Né? Pensa assim, irmão. Né? Pensa desse jeito. Tá bom, querido? Deixa eu dar as boas-vindas aqui a Highland. Jaqueline, a Larissa, já que aí não vou revê-los. Quem é Highland? É americano ou é esse nome brasileiro mesmo? É aquele não tem um artista em televisão que é o Highland, né? O Highlander, não sei. Acho que é ele não, né? É Sosa, né? A Ilene, a Adelcio, bom vê-los, a Adelcio, Ilene, a Larissa. Ó, 2 Larissa aqui hoje. A Sheila. Cadê a Sheila? Sheila, bom vê-la. Também a Fátima, a Miriam. E mais outros aí que eu não quero nem falar, né? Deus é bom, né, irmãos? Glória a Deus. Ó, irmãos, eu não sei se fosse o Brasil tivesse ganhado, se tinha algum de vocês aqui não, viu? Outro é a Argentina. Sabiam lá que tem a coragem de ser caminho da Argentina, né? Irmãos, olha, hoje eu torci para a Argentina, torci para o Brasil contra a Alemanha, torci para a Holanda, mas é um negócio, irmão, todo time que eu estou torcendo, ele está perdendo. Foi um caso sério, né? Mas que bom que você está aqui hoje, para juntar com aqueles que vieram para louvar ao Senhor. Bênção, né? Bênção de Deus. Eu quero ler aqui um texto, mas antes, não sei se você percebeu no seu boletim, a nossa igreja, nós estamos fazendo uma parceria com a Fundação Vamos Falar Português. Vamos falar português, moçada! Então, vamos começar as aulas no sábado, em setembro, se Deus quiser. Irmãos, já tinham quase 200 inscrições de reserva, só para vocês terem ideia, de filhos de brasileiros ou de americanos para poder entrar, para poder participar. Naturalmente, a gente vai dar uma certa preferência para os irmãos aqui da igreja, os filhos da igreja, e depois abrir para os demais. Então, os irmãos da igreja que querem seus filhos aprendam ou assimilem melhor o português, depois vai nos procurando e vai, pastor, eu quero saber mais sobre esse assunto, tá bom? Porque já tem muita gente que está procurando porque quer colocar os filhos na escola. Essa é uma boa notícia, não é? Amém? A outra boa notícia é que nós estamos trabalhando com a possibilidade aí de termos uma escola de formação de líderes. Já temos 3 alunos aqui já garantidos, né? Nós estamos conversando aí com alguns irmãos aí, e talvez, não sei se ainda esse ano, mas é provável que a gente já comece esse ano ou não. Estamos trabalhando em cima dessa possibilidade de termos uma escola de formação de líderes. Um curso de duração aí, talvez de 6 meses a 1 ano, trabalhando nessa ideia. Então, aqueles que já desejarem participar, já vão pensando aí, tá bom? Vamos incrementar isso aí, vai ser muito, muito bom. Agora eu quero ler um texto, querido, está lá em Hebreus, que fala assim... Porque esse Melquisedeque, está falando sobre Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz.
Os irmãos que conhecem um pouco sobre a história da Bíblia sabem que Melquisedeque representa o Cristo no Velho Testamento. E é interessante que Abraão é o nosso pai espiritual. Nós não somos descendentes de Moisés, mas de Abraão, que é o nosso pai da fé, é o nosso pai espiritual. E é interessante que Abraão sai ao encontro de quem? De Melquisedeque, que é a figura, que é a sombra, ou aquele personagem que simboliza a pessoa de Cristo no Velho Testamento. E ele traz o quê? Ele traz o dízimo e entrega ao Senhor. Que coisa linda, quando a gente tem essa alegria de poder trazer no altar uma parte daquilo que Deus tem nos dado. Agora, como a Bíblia recomenda, fazer com alegria, né, irmãos? É muito bom. Você sabia que seu dinheiro não foi gasto na prostituição. Seu dinheiro não foi gasto queimando cigarro, nem sendo consumido pela bebida alcoólica. Seu dinheiro não foi gasto num cassino. Ô querido, seu dinheiro não foi gasto para tirar o seu marido da cadeia. Eu não entendo como é que tem crente que não consegue ter alegria e não vê isso como privilégio. Mas fazer o quê, né? Mas graças a Deus que nós temos essa alegria. E nós temos o privilégio. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor dessa forma. Ó Deus, nós consagramos a Ti nossos dízimos e ofertas. E pedimos, ó Deus, que Tu os uses para a glória do Teu nome, expansão do Teu reino, em nome de Jesus.
menino, irmãos. Por isso que eu não vejo esse menino. Era desse tamanho. Olha os dois como é que são grandes. Essa aqui tá desse tamanho, olha o tamanho que já está. Que coisa linda. Amados, olhe pelas nossas crianças. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, porque as crianças estão aqui nessa noite, Deus, para ouvir da Tua palavra, para aprender do Senhor. Muito obrigado por cada um delas, Deus. Pedimos que o Senhor as cubra com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu sangue, ó Deus. E que desde cedo, Deus, elas possam estar convidando ao Senhor para morar na vida delas. Amém. Seja assim. Instrui nossos professores para que elas possam falar às crianças, Deus, da Tua palavra, Deus, do Teu amor. Agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, crianças. Queridos, está conosco hoje o pastor Otávio Guilherme e a sua esposa Valéria. Eles são pastores lá em Belo Horizonte, na Igreja Batista Fonte Eterna. Tive o privilégio de pregar lá há quase um mês atrás, né? E eles estão aqui de passagem por aqui. E nós os convidamos para estar conosco. Ontem eles ministraram aqui um testemunho maravilhoso. Com certeza edificou muitas vidas que aqui estiveram, né? Ontem ministrando aos casais. E hoje vai nos trazer também uma palavra para o nosso coração. Bem-vindo, pastor Guilherme. Otávio, pode vir, por favor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Uma boa noite a todos, a paz e a graça do Senhor Jesus, amém? A minha esposa saiu aí, acho que ela foi procurar uma água, alguma coisa assim, mas daqui a pouco ela está de volta. Antes de trazer a palavra para a igreja nessa noite, eu quero, de púlpito aqui, agradecer, né, o pastor Carlos por ter me recebido, me ter acolhido, e a família dele, né, toda a família, toda a casa dele. Eu e a minha esposa, né? Essa que está na passarela aí é a minha esposa. Vem aqui, por favor, mãe. Deus tem separado um povo especial para cuidar da gente aqui na América, né? Ele tem cuidado de nós. Eu fico assim maravilhado com as bênçãos de Deus na nossa vida. E é claro que não é que eu estou emocionado, viu, igreja? A unção de Deus, ela sempre nos acompanha, né, pastor? E quando a gente, na verdade, o amor de Deus nos constrange. Como pode um Deus soberano, criador dos céus e da terra, criou tudo, Ele para tudo para olhar para mim, para ela, olhar para você, Ele muda leis, o Senhor muda leis para abençoar um filho, se assim Ele estiver necessitando. Ele entra numa assembleia legislativa, num poder público para mudar alguma coisa em favor de um povo, eu creio nisso. Esse amor nos constrange, me constrange. Por isso que quando a gente está à frente de um púlpito para ministrar a palavra de Deus, eu falo assim: Deus, quando foi que eu mereci estar aqui à frente? Quem sou eu para poder ministrar a Tua palavra? Mas nesse momento aí vem a palavra de Deus como me confortando, me consolando, dizendo assim: você não mereceu, mas a minha graça te basta. Eu derramei sobre você a minha graça, isso basta. E a graça é favor imerecido. Bom, eu quero me apresentar para quem não esteve aqui ontem, né, no encontro com os casais. Eu sou Otávio Guilherme, casado para sempre com essa loura linda, com essa que Deus me deu, escolheu para mim, com essa que o Senhor diz assim: Otávio, essa aí agora eu garanto,
é ela, só ela. E Ele me presenteou com uma família linda. Em dezembro faremos 29 anos de casados. Parecemos dois jovens de 25 anos, né? Mas a unção de Deus, o óleo, quando a gente está no óleo, a gente fica, parece novinho, né, pastor? O senhor está no óleo também, viu, pastor? Vocês estão... Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Vou deixar que a Valéria também se apresente. A paz e a graça do Senhor Jesus, igreja. Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Então, eu sou a Valéria Márcia, casada para sempre com o Otávio Guilherme, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós temos um casal de filhos, a Ana Beatriz, tem 26 anos, é casada com o Pablo. Também um filho do Deus vivo, um servo do Senhor, para a glória do Senhor. Desse casamento a gente tem 2 netos. O Davi hoje está fazendo 5 aninhos. Glória a Deus por isso. E o Mateuzinho. O Mateus fez 3 anos em abril. E o nosso filhote, que é o Guilherme Otávio, meu bebezinho, ele tem 18 anos. E nós temos a alegria, o prazer de dizer que nós e a nossa casa servimos ao Senhor. Amém. É com muita honra, com muito carinho que nós estamos aqui, com o pastor e a pastora, com todos vocês, conhecendo mais uma parte da nossa família. Obrigada, viu, gente? E que o Senhor possa te usar, em nome de Jesus, com poder e graça, te dando sabedoria, para que Ele venha falar conosco, em nome de Jesus, assim com a igreja também. Amém? Deus abençoe. Pode sentar, pode. O pastor já disse, nós estamos ali cooperando em Belo Horizonte, na Igreja Batista Fonte Eterna. Temos ali como pastores, né, que estão nos abençoando, nos enviaram, não é, nos abençoaram, o pastor Francisco e a pastora Rosana Arcuri. Glória a Deus por isso, amém? Eu quero trazer uma mensagem para vocês nessa noite. É claro que sempre nas mensagens que nós buscamos de Deus para trazer para a igreja, para ministrar para pessoas, não é? E isso é muita responsabilidade, mas nós buscamos palavras que realmente venham ao encontro do nosso coração, da nossa necessidade. E eu estive em 2012 em Israel, fiz ali uma viagem durante 9 dias, na verdade 7 dias, 2 dias de ir, um para ir, outro para voltar, mas foram 7 dias, e o Senhor me levou ali em Caná da Galileia, onde a Bíblia relata um milagre de Jesus, na verdade o primeiro milagre de Jesus, mas o Senhor me deu uma revelação daquele primeiro milagre do Senhor, ali em Nazaré, e eu quero compartilhar isso com a igreja nessa noite. Abra a sua Bíblia lá no livro do Evangelho de João, capítulo 2. Talvez você já deva ter ouvido, já ouviu pregações, já leu, mas eu quero trazer uma nova visão, talvez uma nova visão para você desse milagre, dessa referência da palavra de Deus nessa noite. Eu vou optar por segurar o microfone, viu, pastor? Melhor. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: e ao 3º dia fizeram-se uma bodas em Caná da Galileia, e ali estava a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam-lhes postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, o equivalente a 420 litros de água. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala, e levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo o homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Podemos fazer mais uma oração? Feche seus olhos, se você puder.
eleve mesmo o teu pensamento ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por esse dia tão gostoso, Deus, pela tua presença, Pai, pela unção, pelos louvores. Nós te agradecemos, somos gratos a Ti, porque o Senhor é especialista, Deus, em nos alegrar. Muito obrigado pela hospitalidade, obrigado, Deus, pelo carinho pelo qual nós fomos recebidos aqui nessa terra. Nós exaltamos o Teu nome, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Interessante que essa palavra fala de um casamento, não é? Para quem veio aqui ontem, no encontro com os casais aqui ontem, sabe do que eu estou falando, do milagre de restauração de casamento. E o Senhor, Ele é especialista nisso, mas Ele só faz isso quando o casal ou um dos cônjuges permite. Na verdade, Deus é soberano, Ele governa todas as coisas, mas Ele é gentleman, Ele só age quando nós damos permissão. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, Ele respeita os nossos desejos, a nossa vontade, ainda que a vontade dEle é soberana, mas Ele nos respeita. Por isso eu amo Deus, porque Ele é gentleman. Mas aqui eu quero trazer uma visão talvez nova para você. Eu já ouvi vários pregadores, pastor, pregando essa mensagem. Eu já assisti DVDs de pessoas pregando essa palavra. No início da nossa história, para quem esteve aqui ontem, vai lembrar que nós casamos muito cedo, eu e a Valéria, e durante 7 anos do nosso casamento, foi um casamento que o mundo se chama de normal, onde está ali o pai, está ali a mãe, a casa, mas para Deus não foi normal esses 7 anos, porque foram 7 anos de ausência da minha parte como esposo, como pai, porque eu falhei muito como marido, como pai, como provedor da casa, mas nós estávamos juntos. Então para o mundo, quando vê um casal andando juntos, está na casa, aparentemente é normal, mas ali falta alguma coisa. No nosso caso faltava Jesus, não é? E depois desses 7 anos, 5 anos, eu estou aqui reprisando alguns fatos da nossa história, para que vocês entendam o que o Senhor Jesus fez aqui nesse casamento. 5 anos depois, ou seja, do 7º ao 12º ano, eu tive 5 anos de adultério. Eu fui infiel à minha esposa. Hoje pela manhã nós ministramos a palavra e eu falei que a Valéria é o bom de Deus para a minha vida. Assim, toda esposa deve ser entendida pelo marido como o bom de Deus para ela, porque foi assim que Deus falou. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, uma companheira, uma mulher idônea, que esteja ao lado dele, ou que caminhe ao lado dele. Ou seja, a mulher foi feita, a esposa foi feita como o bom de Deus para o homem. Aqui nessa história, eu vejo 2 jovens como eu e a Valéria, que fizemos planos, fizemos projetos, ela desde a sua mocidade, eu também desde a minha mocidade, como todo casal que está aqui hoje, por exemplo, idealizou uma vida a 2, um casamento gostoso, uma festa boa, depois os filhos, quem sabe os netos. Na verdade, hoje, graças a Deus, nós já temos os netos, mas nós, de uma certa forma, nós planejamos uma vida a 2 perfeita, como toda mulher que sonha um dia se casar, né? Vocês têm filha ainda solteira? Tem filho solteiro? Eu tenho certeza que na ideia dela, na concepção dela, ela imagina um homem bom, um homem que vai respeitá-la, que vai amá-la, que vai dar carinho, que vai suprir todas as necessidades dela. Toda mulher, creio eu, ela pensa dessa forma. Não vejo diferente essa jovem. A Bíblia não fala o nome desses 2 jovens, mas assim como esses 2 jovens, eu e a Valéria também um dia planejamos um casamento desse tipo, e tivemos um casamento. Aqui no casamento, eles correram um risco de terem o resto da vida deles a frustração dessa história, desse casamento, logo no princípio.
E como eu disse, eu já escutei várias pregações, que quando Jesus entra na história de um casamento, de um casal, Ele vai transformar aquilo que estava sem gosto, dando sabor. Vai transformar aquele casamento que era aguado, em alegria, em vinho. Não é? Mais ou menos é a mesma história que eu sempre ouvi. Mas quando eu estive ali em Israel, em Nazaré especificamente, Deus me deu uma outra visão para essa história, para esse milagre. Antes de eu falar do milagre propriamente dito, eu e a Valéria, nós vivemos momentos maravilhosos, né, Valéria? Apaixonantes como namorados. E quando nós casamos, foi lindo também, ainda que nós passamos por tanta dificuldade, passamos assim é claro, fizemos tudo sem planejamento, e nós falamos isso aqui ontem, mas foi muito lindo porque nós nos amávamos. Mas quando nós passamos a morar juntos, veio o confronto de duas pessoas, duas naturezas, duas tradições, dois costumes diferentes. Hoje eu falei pela manhã, na igreja do pastor Ilmar, que nós devemos sim entender que quando nós unimos, nós trazemos para o nosso relacionamento as malas que nós normalmente temos na nossa bagagem, não é? A mala do pai, a mala da mãe, a mala dos irmãos, mas quando nós unimos a outra pessoa, essas malas devem todas elas serem abertas, e ali nós vamos separar tudo que é de bom, tudo que é louvável, tudo que que vai contribuir para o seu bem, colocar apenas em uma mala, e assim continuamos então a jornada. Eu e a Valéria, talvez nós não fizemos isso no início da nossa história, por isso nós erramos muito. Na verdade, eu fui o pivô da nossa separação, porque eu cheguei a separar da Valéria, ou seja, o sonho dela de menina foi frustrado, ou eu tentei frustrar. A Bíblia fala lá no livro de Jó, que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Eu creio nessa palavra, porque os planos do Senhor para a nossa vida, eu tentei frustrar, mas Deus mudou o rumo da história. 29 anos de casado, vamos fazer em dezembro, não é? Eu já casei 2 vezes, graças a Deus foi com ela. Isso é uma bênção, não é? E eu quero casar todo ano, Valéria, com você, não é? Cada ano a gente comemora no dia 20 de dezembro um milagre de Deus. E aqui o Senhor fez um milagre nesse casamento. Ok, transformou a água em vinho, porque acabou o vinho. Imagine esse casal escutando dos convidados: poxa vida, você casou, hein? Mas você não organizou, não planejou, hein? Faltou vinho na festa. Que casamento furado, hein? Fui lá para tomar um vinho, não tinha mais, acabou. Essas histórias. Quem foi o responsável por ter comprado o vinho? Foi seu pai ou sua mãe? Foi o sogro ou a sogra? Poxa vida, que casamento ruim esse, hein? Aquelas pessoas, sempre nas festas, sempre tem alguém para falar mal. Vocês já prestaram atenção nisso? Fala mal do salgado, fala mal da roupa. Nossa, a roupa dela, que ridículo. Ela tem coragem de vir assim. É assim mesmo. É a natureza humana fazer sempre reclamar de algumas coisas, murmurar e tal. E aqui eu tenho certeza não seria diferente. Imagina começar uma história 2 com má notícia, com reclamação. Graças a Deus, Jesus aqui nessa história foi convidado para estar nesse casamento. Assim como toda relação, Jesus tem que ser convidado. Não apenas um convidado, mas ele tem que ser parte efetiva desse relacionamento. Graças a Deus, ele foi a terceira pessoa que depois de algum tempo entrou na nossa história, porque depois de 12 anos, nós separamos, ficamos 2 anos e meio separados. Cheguei a separar o papel, no divórcio, procuramos advogado. Engraçado, pastor, que o juiz que fez a nossa separação, o Dr. Newton, lá em Belo Horizonte, ele era o juiz da vara da família no Fórum Lafayette. Ele é professor de direito em uma faculdade. E alguns anos depois, tem uns 5 anos atrás, Valéria, eu fiz vestibular para direito e eu passei. Eu comecei a estudar na Dom Helder, na faculdade Dom Helder. E o Dr. Newton, ele era um dos professores ali daquela faculdade. E nós teríamos que, em algumas determinadas matérias, fazer um estágio ou fazer uma visita no fórum e ali ficar durante um tempo vendo algumas sessões de direito. E eu escolhi a área da família. Quando me pediram para fazer o meu primeiro trabalho, na verdade, quando você entra no primeiro período, eles te pedem você fazer uma prévia de uma monografia, para você fazer tudo certinho, conforme a ABNT, enfim.
e eu escolhi família. E o tema do meu trabalho que eu defenderia seria o direito de permanecer casado. E eu fui então até ao fórum, e ali eu vi o Dr. Newton trabalhando, exercendo algumas mediações ali, tal, de separação, de guarda de filho, de pensão alimentícia. E depois que acabou aquela sessão, nós fomos ali cumprimentá-lo, e eu tenho o livro, não trouxemos o livro, mas depois, pastor, eu vou mandar para o senhor vai dar de presente para todas as famílias da igreja, está combinado assim? O senhor vai presentear cada casal da igreja com um livro da nossa história. E eu pude pegar o livro, e eu entreguei na mão daquele juiz, e falei assim: Dr. Newton, talvez o senhor não vai lembrar de mim, mas eu estive aqui há muitos anos atrás. Aí ele: como assim? Eu vim aqui para separar da minha esposa, e o senhor foi o juiz que assinou a nossa separação. Ele: é mesmo? É, mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor Jesus entrou na minha história, na minha vida, e hoje eu sou casado com ela de novo. Nós fizemos a verbação, cancelamos a separação, e hoje eu sou casado com ela de novo, e aqui está a minha história. Aí ele: parabéns para você. Ou seja, Deus me permitiu ir na pessoa que um dia assinou a nossa separação, e falar para ele assim: olha, o senhor pode ser juiz, pode ser lei, pode até assinar várias separações, mas eu tenho um juiz maior do que o senhor, que pode voltar atrás a essa história. Enfim, o Senhor fez isso na nossa vida, graças a Deus. Depois de 15 anos, né, Valéria? De 15 anos para cá, Deus restaurou a nossa história, restaurou o nosso casamento. Voltando a esses dois jovens da Bíblia, que planejaram se unir para o resto da vida, e ali quase tiveram um casamento frustrado logo no início. Lembro, Jesus foi convidado. Você tem convidado Jesus para a sua história? E aqui o interessante, que quando a mãe de Jesus chega até ele e fala assim: olha, Jesus, o vinho acabou. A Bíblia aqui fala assim: disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sabiam que no original, o que Jesus quis dizer para a mãe dele, pastor, é mais ou menos assim: ô mãe, por que nós devemos preocupar com isso? Nós somos só convidados. Mas Maria sabia que Jesus era o enviado de Deus, porque ela recebeu Gabriel quando ela engravidou, amém? E aqui Jesus fala para ela assim: ô mãe, o que a senhora e eu temos com isso? Não temos nada com isso. Ainda não é chegada a minha hora. Sabe o que eu gosto dessa passagem? É que, imagina assim, pastor Carlos, se Jesus aparecesse para o senhor à noite, no seu quarto, sua esposa dormindo, você acordasse e visse a pessoa de Jesus, e Jesus falasse assim: Carlos, eu vim aqui hoje, nessa noite, para te dar um presente. Amanhã é o dia que você vai poder fazer um milagre, você vai escolher um milagre. Imagina vocês recebendo Jesus, a visita de Jesus, e falando assim: qual é o seu nome? Gina, amanhã é o dia que eu escolhi para te dar a oportunidade de fazer um milagre para a humanidade toda saber que eu sou Deus na sua vida. Eu penso assim, pastor, talvez vocês tenham diversas respostas aí, né? Talvez você deve estar pensando assim: puxa vida, que milagre que eu ia escolher. Eu sei o milagre que eu escolheria. Eu ia falar assim: amém. No dia seguinte eu ia ligar para todas as empresas de comunicação do Brasil, ou da região que eu estivesse, rádio, TV, ia falar assim: olha, às 10 horas da manhã eu estarei no cemitério, no maior cemitério da cidade. Podem ir para lá, porque mortos ressuscitarão. Podem ir para lá, porque mortos ressuscitarão. Eu ia subir um palanque, ia fazer um palanque, e quando todo mundo estivesse filmando, rádio, microfones abertos, eu ia dizer assim: mortos ressuscitem. Imagina a terra se mexendo, pessoas se levantando, saindo do túmulo e começando a andar, ossos juntando como ali no vale dos ossos secos, não é? Todo mundo, nervos juntando músculos e formando as pessoas, e as pessoas, o tanto de zumbi que ia levantar, assim, aquelas coisas esquisitas, mas iam se formando, se reconstituindo. O que ia acontecer?
as pessoas iam falar assim: puxa, ou esse cara é Deus, ou ele é o enviado de Deus, ele faz milagre, é ele que eu vou seguir. Aí eu ia falar: quem quiser ser salvo, levante a mão, porque Deus me deu essa autoridade. Muitos se salvariam, muitos aceitariam a Jesus naquele dia, eu tenho certeza disso, porque eu fiz um milagre. E hoje não é diferente. Muitas pessoas são convidadas para ir às igrejas, e Deus as usa, e elas fazem milagres, curas, revelações, e as pessoas às vezes ficam dependentes dela. É ou não é, pastor? Você não deve ser dependente das pessoas, você deve ser dependente da palavra de Deus, você deve ser dependente de Deus. Mas, voltando ao milagre, eu tenho certeza que eles iam falar assim: puxa, esse cara é o cara, vou seguir ele. Jesus, quando recebeu a missão de vir à terra para salvar a humanidade, pensem nisso, imaginem aquela reunião santa, Jesus, pai dizendo: filho, você vai à terra, você vai crescer, vai ser instruído por um homem que se chama José, vai ter uma mãe que se chama Maria, porque eu achei graça nela, e você vai crescer. Você aos 12 anos vai ali no templo, vai acontecer o seu bar mitzvah, você depois, aí a história não fala dos 12 aos 30 anos, mas você será batizado pelo seu primo, chamado João Batista, e a partir desse momento, Jesus, você vai receber a autoridade dos céus, você é minha essência, filho, e você vai poder fazer milagre a partir daquele dia. Vai chegar um dia, Jesus, que você vai fazer o seu primeiro milagre. Eu imagino, isso aqui é uma conjectura, amém? Não está escrito isso na Bíblia, mas eu imagino esse diálogo, e Jesus fala assim: pai, eu já sei qual o primeiro milagre que eu vou fazer. Aonde eu vou fazer o primeiro milagre? Vai ser numa família. Claro que o pai concordou, porque a visão do filho é a mesma visão do pai. Claro que o Espírito Santo aprovou, porque a mesma visão do pai e do filho é a mesma visão do Espírito Santo. E ali o Senhor então escolheu uma família, um casamento para fazer o primeiro milagre. Aonde já se viu casamento da Ibope? Claro que alguns casamentos numa família rica de posses pode dar algum Ibope no meio deles, mas eu nunca vi anúncio em jornal de casamento: dia 20 vai casar, nunca vi isso. Depois é que acontece o casamento é que dá notícia, mas enterro, morte, isso é notícia. Mas Jesus escolheu a família, e eu nunca compreendi, até esse dia, lá em Israel, em 2012, por que Jesus fala para a mãe dele: se eu e você, mãe, não temos que nos preocupar com isso, por que ele falou assim: ainda não é chegada a minha hora? E por que ele fez o milagre, se não era chegada a hora dele? Aqui entra uma revelação que eu quero que você compartilhe comigo, que você adore ao Senhor, porque Ele é Deus. E então Maria, entendendo, o que o Senhor disse para ela, falou assim: olha, vai lá e fazei tudo quanto Ele vos disser. Quando eu estive lá em Israel, nós fomos a uma sinagoga, pastor, e eu entendi ali que sinagoga, o nome sinagoga significa lugar de reunião. Aqui começa a igreja, aqui é uma comunidade onde se reúnem todos os domingos, em alguns eventos, algumas festas. Sinagoga não é diferente. E olha que interessante, se você fosse fazer uma festa de casamento, naquela época, seria numa sinagoga, numa igreja. Se você fosse fazer uma festa de 15 anos, seria na igreja, na sinagoga. Se você fosse fazer uma reunião de condomínio, seria onde? Na sinagoga. E durante a semana, a sinagoga ficava com as portas principais fechadas, e por dentro dela tinha a Torá. A entrada seria lateral, durante a semana, mas no sábado, a sinagoga abria pela porta da frente. É lindo isso, porque toda a porta principal das sinagogas estavam sempre, quando elas eram construídas com a porta principal voltada para o templo, lá em Jerusalém. E aqui estava quase chegando a época da Páscoa, onde eles teriam que subir, porque Nazaré, Galileia, na verdade, em Caná da Galileia, fica embaixo, Jerusalém está em cima. Jerusalém fica lá em cima, em Israel. Então, você tem que realmente subir para Jerusalém. E aqui, o Senhor disse para a mãe dele assim: não é chegada a minha hora. E ele foi, chamou os servos e falou assim: pega as 6 talhas. Agora olha que legal, por que eu sei que era uma sinagoga? Porque eu aprendi que só se sabe hoje, lá em Israel, quando eles fazem escavações,
que um determinado lugar era uma sinagoga? Porque eles descobrem que lateralmente existe uma piscina. Uma piscina, que na verdade era tipo isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Imagina daqui a 200 anos, pastor. Acaba tudo, aí começam a construir coisas por cima, aí eles começam a escavar e descobrem esse lugar, só o piso, e aquele vão ali, eles vão falar assim, isso aqui era uma igreja, mais ou menos isso, está me entendendo? Naquele lugar, naquele casamento, era uma sinagoga e tinha uma piscina. De onde que você imagina que saiu aquela água para que ele transformou em vinho? Da piscina, que era usada para quê? Para purificação. O que era a purificação naquela época? Todas as vezes que eles iam subir a Jerusalém, eles teriam que passar pela piscina para purificarem, porque em Jerusalém tinha o templo, e diante de Deus, no templo, eles tinham que se apresentarem, ou melhor, eles teriam que se apresentar limpos, purificados. Então é uma limpeza externa. Está me compreendendo? Ok aí? E todas as vezes que ia a Jerusalém na festa de Páscoa, eles tinham que passar por essa purificação. E aqui não foi diferente, por isso que eu sei que foi numa sinagoga, porque tinha uma piscina, e tinham as 6 talhas, que dá mais ou menos 420, eu não sei quantos litros de água cabe aqui, talvez 500, 600, 1000, não sei, mais ou menos. E a água tem que ser corrente. Ele pega aquela água e transforma em vinho, e aí vem a revelação. Ele transformou a água em vinho para que o casal não se frustrasse? Amém, eu creio também que ele fez isso, para devolver a alegria ao casal, para não receber crítica, eu creio nisso também. Mas tem algo mais do que isso, porque o Senhor, Ele é plus, Ele sempre faz mais do que nós imaginamos. Eu creio que o Senhor transformou aquela água que era usada para a purificação, onde ali certamente tinha sacerdotes. Ele usou aquela água para fazer uma referência ao futuro. Ele usou aquela água para que eles pudessem experimentar que 3 anos depois ele iria morrer numa cruz, para que verdadeiramente eles fossem purificados. A moral da história, a chave dessa referência, dessa história, a palavra revelada que o Senhor me deu, é que Ele quis fazer com que aquelas pessoas experimentassem uma mudança diferente, não uma mudança de fora para dentro, mas uma mudança de dentro para fora. Estão me compreendendo? E Ele transforma aquela água que era usada para lavar o corpo externo, a parte externa do corpo, Ele transforma em vinho para que eles pudessem beber daquele vinho. Porque o que importa no relacionamento não é a sua aparência, não é o externo. A Valéria pode mudar, pode pintar o cabelo de preto, pode pintar o cabelo de amarelo, ela pode comprar roupa, pode fazer maquiagem usando essas empresas aí de maquiagem, que são vários os nomes, eu não saberia dizer todos aqui, mas a essência dela vai continuar sendo a mesma. Eu conheço a essência da minha esposa, é claro, num determinado limite, até um certo ponto, e eu sei que ela pode vir transformada externamente para mim, mas a partir do momento que ela falar alguma coisa ou fizer alguma coisa, eu sei quem ela é, eu vou conhecê-la. Por quê? Porque é a parte interna dela, é o interior dela que relaciona comigo. E Jesus quis aqui, nesse casamento, fazer com que aquelas pessoas experimentassem a mudança de dentro para fora, porque só assim você pode estar limpo para se apresentar para Deus. Porque todas as vezes que eles faziam essa coisa de se purificar na piscina, era para se apresentar a Deus lá no templo, lá em Jerusalém. Ou seja, eu já me lavei, Deus, e agora eu estou limpo, sem pecado, para chegar até a Ti, para me chegar a Ti, para te pedir algo, para te louvar, como nós hoje, por exemplo, aos domingos, saímos das nossas casas, tomamos um banho e viemos para a igreja. Só que chega aqui na igreja, não é pelo seu banho que você vai estar limpo para se apresentar para Deus, para apresentar a Deus os seus pedidos, as suas necessidades. Não é dessa forma que deve ser. A verdadeira transformação, a verdadeira limpeza, a verdadeira purificação tem que ser de dentro
para fora. É mudança de caráter, assim como Deus um dia fez na minha vida. Mudança não de personalidade, mas mudança de caráter. Se eu um dia me converti, tudo aquilo que eu fazia que agradava ao mundo, se eu me converti ao Senhor, eu não devo fazer mais. Se eu fumava, não devo fumar mais. Se eu bebia, não devo beber mais. Se eu roubava, não devo roubar mais. Se eu adulterava, não devo adulterar mais. Amém? Eu nunca tinha compreendido por que ele fez o milagre se ele disse: não é chegada a minha hora. Mas lá em Nazaré, onde nós conhecemos uma sinagoga, e ali recebemos a explicação de um guia, pastor, que era judeu e não era cristão. Ele era judeu, conhecedor da história. Muitas vezes aquele que conhece a história, conhecer a história não é suficiente para que você alcance a salvação. Você tem que experimentar a essência da história. Você tem que experimentar o protagonista da história. Eu quero te fazer um convite nessa noite para você experimentar Jesus, para que você experimente aquele que um dia morreu na cruz para te salvar. Jesus é lindo. Falar o nome de Jesus então é mais gostoso ainda, quando você fala Jesus. O nome soa lindo. Eu acho o nome lindo, Jesus. Mas isso não é o suficiente. Esse Jesus é uma pessoa, e ele deve fazer parte da nossa vida. Nós, quando participamos da ceia, pastor, em memória à ceia, quando ele nos convida, temos que participar da ceia com o entendimento de que é menos uma ceia até a volta dele. E como nós estamos caminhando com ele durante a nossa vida. Todas as vezes que nós saímos da nossa casa e viemos para cá, como é que você tem vindo para cá? Como se fosse o último culto? Tem que ser assim. Nós fazemos isso. Eu faço isso. Todas as vezes que eu vou à igreja, que eu vou ministrar, ou que eu vou à minha igreja, participar de uma reunião na igreja, pode ser a última vez. Então por que eu não posso vir do mesmo jeito? A cada dia que eu vou, eu tento procurar ir diferente, de uma forma diferente, mudado. O que eu preciso mudar na minha vida, para quando eu me apresentar ao Senhor na igreja, Ele possa olhar e falar assim: hoje você mudou mais um pouquinho, você melhorou mais um pouquinho. Se você gostava de contenda, agora você não faz contenda mais. Parabéns, Otávio. Se você fazia fofoca e agora você não faz fofoca mais, Otávio, parabéns, você está mudando. Não é o externo que agrada a Deus, é o interior, é a sua pessoa, o seu interior. E o Senhor deixou esse milagre, fez esse milagre, deixou esse exemplo, para que nós hoje pudéssemos entender que o que importa para Deus é o nosso interior. É uma coisa tão simples, pastor. O Evangelho de Jesus, ele é tão simples. Eu digo que o Evangelho de Jesus é arroz com feijão. Não sei se o feijão aqui é comum, mas lá no Brasil é arroz com feijão. É simples, não precisa de inventar, não precisa de dar cambalhotas, não precisa de fazer coisas mirabolantes. Apenas creia, não temas, creia somente. E eu tenho vivido isso. Eu tenho procurado viver o Evangelho dessa forma a cada dia, valorizando a minha esposa, valorizando os meus filhos, os meus netos, valorizando os meus amigos, os meus pastores, a comunidade na qual eu pertenço, na igreja. Eu procuro valorizar todos eles. Quando alguém vem a mim falando assim: nossa, você viu o que aconteceu e tal? Eu falei assim: olha, vi, mas nós podemos fazer algo diferente, vamos orar. Tem coisa que é muito triste, tem coisa que envergonha o Evangelho. Eu sempre fui indignado com quem abusa do Evangelho para si próprio, para benefício próprio. Graças a Deus, o Senhor nos livrou disso. Graças a Deus, hoje a nossa vida é uma vida pautada na palavra de Deus. Muitos podem até não acreditar, pastor. Muitos podem pensar, inclusive, e a gente tem visto isso, que quando a gente viaja do Brasil para a América, é para que a gente possa ganhar dinheiro, para que a gente possa vender material. Não, com a gente é diferente. E eu vou lutar por isso até a volta de Jesus. Eu não admito isso na nossa vida, na nossa história. Então por que você faz material, Otávio? Por que você grava CD? Por que você escreve livro? Por que você grava DVD? Porque o Senhor me deu. Lembra das parábolas dos talentos? Um dia o Senhor vai me perguntar, Ele vai me sondar, fala assim: aí, você multiplicou aquilo que eu te dei, os talentos, os dons que eu te dei? E eu vou poder falar para Ele assim: multipliquei, fiz vários.
semeei vários, dei mais do que vendi, para a glória do teu nome, Senhor, porque não é isso que nos move, não é o dinheiro de material, não é o dinheiro de oferta, não é dinheiro de salário que nos move, o que nos move é esse, sabe, é esse amor que nos constrange, o que nos move, o que move o nosso ministério, se é que eu posso chamar de ministério, é o amor de Deus, porque Ele nos amou de tal maneira, que Ele pegou o que Ele tinha de melhor, e deu em favor meu, em favor da Valéria. Ele alcançou a nossa família, restaurou a nossa família, repito, Ele devolveu a nossa família ao estado original, conforme um dia Ele havia desenhado, projetado, marido de uma mulher só, pai presente, pai que dialoga com os filhos, que ensina o filho no caminho, junto em que ele deve andar, para que quando ele cresça, ele não se desvie dele. Hoje eu vejo a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida em vários aspectos, em várias passagens da Bíblia. Ontem nós falamos aqui da referência de Crônicas, 2 Crônicas 15, foi o que eu preguei hoje, aliás, foi ontem que eu preguei. 2 Crônicas 15 fala a nossa história, Salmo 126 fala a nossa história, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Quantos anos a Valéria ficou chorando? Mas ela ficou chorando e semeando, chorando e semeando, chorando e semeando, chorando e semeando, até que num determinado tempo da vida dela, ela passou a colher com alegria todos os seus molhos. Quantos casamentos restaurados nós conseguimos ver hoje? Por causa da nossa história, não por causa do Otávio e da Valéria, porque por causa do poder do Evangelho que transformou a nossa história. Salmo 128 fala que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, bendito serás e tudo te irá bem. Eu sou um bem-aventurado, Senhor, porque eu temo a Deus. E bem-aventurado significa mais que feliz, pastor. Por isso que eu ri à toa. Pode contar piada repetida para mim 10 vezes, eu vou rir de todas as vezes dela, pastor. Eu tenho o Espírito Santo em mim. Não sou perfeito, mas Ele é perfeito, e Ele habita em mim, e Ele me ajuda a ficar perfeito, me aperfeiçoando todos os dias. E ainda no Salmo 128, fala da mulher sentada à mesa com seus filhos. Hoje sempre nós amamos isso lá em casa, nos reunir com a família à mesa, todo mundo junto, os netinhos. A Bíblia fala dos meus netos, versículo 6, e verás a paz de Jerusalém, os filhos dos teus filhos. Isso é ou não é a palavra de Deus se cumprindo na minha vida? As misericórdias do Senhor sendo renovadas a cada manhã, Valéria, na nossa vida. O Senhor Jesus, Ele fez esse milagre da água em vinho, para que o casal não se frustrasse, amém, para que ninguém reclamasse, teve até elogio, pelo contrário, o mestre Sala elogiou o vinho, mas Ele fez com outro propósito, para que as pessoas pudessem entender que a verdadeira purificação não é de fora para dentro, não é externa, ela tem que ser interna. Então, para você que está aqui nessa noite, a palavra é para nós, é para você que está aqui. De repente você pode estar pensando assim: nossa, fulano de tal devia estar aqui para ouvir isso. Não, você que veio, é você que veio. Procure mudar, mude as suas atitudes, mude o seu comportamento. Apenas uma vez na semana, para se apresentar a Deus numa igreja, talvez seja o suficiente, se você a cada semana mudar o seu comportamento. Se a cada semana que você vier aqui, você aprender daquilo que é ministrado no altar para você, e aquilo fizer diferença na sua vida, e você aceitar, receber e mudar, pode continuar vindo uma vez por semana, está sendo bom, está sendo produtivo, está sendo edificante. Mas se você vem apenas uma vez a semana, para cumprir uma agenda religiosa, para cumprir uma obrigação, para poder virar para Deus e falar assim: Deus, eu já fui na igreja essa semana, hein? Deixa agora eu trabalhar, deixa eu ganhar o meu dinheiro, deixa eu sobreviver. Sinto muito em te dizer, vai ser necessário você vir mais vezes. É necessário que você experimente a transformação na sua vida, da água em vinho. Você precisa de mudar de dentro para fora. Foi essa mensagem que o Senhor Jesus quis que aquelas pessoas ali presentes pudessem experimentar. Logo em seguida a Bíblia fala que eles foram, depois disso desceu a Cafarnaum, fica pertinho, ele, a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e foram e ficaram ali não muitos dias. E no versículo 13 diz: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus
subiu a Jerusalém. Você quer subir a Jerusalém? Você quer subir para Nova Jerusalém? A Bíblia fala até o contrário, a Bíblia fala que a cidade, ela vai descer, a Nova Jerusalém vai descer, e ela é igual, de 4 lados iguais. Ela não é quadrangular, ela não é presbiteriana, ela não é batista, ela tem os 4 lados iguais. Amém? Somente se você entender que a mudança da sua vida deve ser de dentro para fora, não o externo. O externo não agrada a Deus. O que agrada a Deus é o interno, é o interior. Amém? Eu queria te convidar para ficar de pé nessa noite. Se o pastor me permitir, eu queria fazer uma oração, pastor. Valéria. O Senhor Jesus, Ele não faz nada à toa. A Bíblia fala que Jesus, Ele ensinava, Ele pregava e demonstrava cura. E a Bíblia fala que nós podemos fazer coisas maiores que Ele fez. Então imagina o tanto de pessoas que podem ser instruídas por nós, de tantas pessoas que podem aprender da palavra de Deus com a gente, e de tantas pessoas que podem ser curadas através de uma ministração sua, uma imposição de mão, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma oração. Nós temos exemplo na Bíblia, e eu quero te convidar a tentar experimentar isso nessa noite. Amém? O Senhor mudou a nossa vida, Ele restaurou o nosso casamento. O meu amor pela Valéria, Deus tem aumentado a cada dia, o respeito, o carinho pelos filhos, netos, da mesma forma de ela para comigo, né? Dela para comigo. E a gente tem percebido e eu queria que vocês pudessem um dia experimentar isso, a presença manifesta de Deus, nos momentos em que você separa para adorar o nome dEle. Nós temos experimentado isso. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome nesse lugar. Nós queremos, Pai, te agradecer porque a tua palavra, Pai, ela é a verdade. A tua palavra é vida, Deus, para quem está morto. A tua palavra, Pai, é água para quem tem sede, é alimento para quem tem fome. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ministrar a bênção do Senhor sobre esse lugar, sobre as famílias desse lugar. Queremos ministrar, Deus, uma verdadeira mudança na vida das pessoas que aqui fazem parte desse ministério. Pai, em nome de Jesus, que haja mesmo um milagre a cada dia do Senhor na vida dessas famílias, dos cônjuges, dos esposos para com as esposas. Aumenta o amor deles, Deus. Aumenta o respeito, o carinho, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que eles possam ter entendido, ou melhor, que o Teu Espírito Santo, que é santo e que é especialista em nos fazer conhecer todas as coisas, possa nos dar um entendimento. Dê um entendimento a eles, Deus, de que o externo pode até ser bonito, Pai, mas não vai fazer diferença para Ti. O que faz diferença para Ti é o interior, é a mudança interior. Que a cada dia o Senhor possa perceber, ainda que seja pequena, Pai, uma mudança na vida dessas pessoas que aqui estão. Ó Pai, mais bondade, mais amor, mais alegria, mais fidelidade, mais benignidade, mais fidelidade, mais mansidão, mais domínio próprio. Ó Pai, que o fruto do Teu Espírito Santo seja aquilo que realmente seja evidenciado na nossa vida, na vida daqueles que fazem parte desse ministério, e que lá fora as pessoas possam, ao olhar para cada um daqui, Deus, que está aqui hoje, daqueles que fazem parte dessa igreja, que eles possam olhar e verem, vai ali um homem de Deus, vai ali uma mulher de Deus, para a glória do Teu nome, e que haja avivamento neste lugar, nessa terra, Deus. Ó Pai, que pessoas que passarem aqui perto dessa igreja possam sentir desejo de entrarem aqui, Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, que essa mudança seja perceptível para cada uma dessas pessoas que aqui estão. Agora eu quero te pedir, Deus, salva, ó Pai, os parentes que ainda não Te conhecem, salva os amigos que ainda não Te conhecem. Ó Pai, em nome de Jesus, sara os casamentos desse lugar. Ó Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor tem um povo, que o Senhor espera, tem expectativa, que se chama pelo Seu nome. Que se esse povo, Deus, orar, que se esse povo se humilhar, que se esse povo buscar a Tua face e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor
responde. O Senhor ouve, o Senhor perdoa e sara a terra. Então, Pai, em nome de Jesus, sara a terra desta igreja, sara a terra dessa comunidade, sara a terra dessa nação, Deus. Sara essa nação para a glória do Teu nome. E assim, Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos por tudo que o Senhor fez até aqui. Em nome de Jesus oramos agradecidos e dizemos amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Pastor Carlos. Obrigado. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a Tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforme a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Irmãos, o pastor Guilherme, o Otávio tem um CD gravado, tem também uns DVDs que estão expostos lá no salão, os irmãos podem adquirir, não é? E assim, serem edificados ainda mais com esse material, tá bom? Então nós vamos, logo após a bênção apostólica, iremos nos dirigir para o salão social, onde ali nós teremos a continuidade do culto, louvando a Deus através da comunhão. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo, seja com todos nós, irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Dê um abraço ao seu irmão. Desejo uma semana abençoada em nome de Jesus.